E aí, minha gente, vamos iniciar aqui a leitura para o signo de Escorpião no mês de julho. São leituras gerais, então nem sempre tudo aqui vai ressoar com o que você está vivendo. Você pega o que ressoa contigo e utiliza de alguma forma inteligente, e o que não ressoar você pode descartar sem problema, tá? São leituras gerais, então se você tem o Sol, o ascendente ou algum outro aspecto forte no signo de Escorpião, essa leitura é para você, tá? Vamos iniciar aqui com a mensagem do espiritual. Começando muito bem com a carta do Sol. A carta do Sol fala de sucesso, fala de um momento de clareza, de consciência, onde você compreende muito bem as coisas que estão ao seu redor, porque elas estão todas sob a luz do Sol. Quer dizer, você consegue enxergar tudo. Através dessa tal consciência, dessa tal clareza de visão, te proporcionar um caminho para esse tal sucesso. O jogo está mostrando aqui que esse momento atual é um momento também de novos inícios, né? Existe aqui, através do Ás de Copas, uma possibilidade de um novo começo, uma possibilidade de cura, um momento de muita intuição, onde vocês, naturalmente, né, o escorpiano já tem bastante isso, né? Uma capacidade intuitiva, uma capacidade de entender as coisas além do que a sua visão te mostra, por exemplo. Parece muito feliz, inclusive. Apesar disso, existe também uma dificuldade da parte de vocês de despertar. Embora eu consiga enxergar as coisas, parece que existe aqui um desafio em ter um despertar um pouco mais profundo. Talvez uma dificuldade aqui de entender que toda ação tem uma reação. Então, de repente, podem existir algumas questões aí que vocês estão vivendo que vocês precisam não só enxergar, mas precisam despertar. Ou seja, isso aqui fala de uma consciência real, verdadeira. Quando você traz essa tal sabedoria que vem dessa capacidade perceptiva sua, né? Quando você acessa essa tal sabedoria, você consegue, de alguma forma, ter uma ação um pouco mais assertiva, uma ação mais consciente, uma atitude mais clara. Só que o que o jogo está apontando aqui é que essa vai ser uma dificuldade. Saber de uma coisa é um processo, né? Agora, você pegar aquilo que você sabe e colocar em ação é um outro processo que parece bem mais complicado. Assim, é como se existisse um conflito, né? Eu sei, mas como é que eu vou agir? E aqui é justamente isso, assim, um aprendizado é entender esse tal entusiasmo, essa tal capacidade de ir em busca dos seus objetivos sem medo, né? Existe aqui, pelo que eu estou vendo aqui, existe um tanto de insegurança. É como se talvez você gostasse ou até precisasse de alguém para te dizer assim, olha, confia, vai dar certo. Existe uma dificuldadezinha aqui de acreditar em si, acreditar na sua capacidade de movimento, de realização. E aí o jogo já sugere aqui também que mesmo você entendendo todo esse processo de cura, de novidade, de clareza de consciência, você ainda assim vai tender a querer fugir. Existe aqui uma espécie de escapismo da sua parte, como resultado. Então pode ser que você, mesmo entendendo as coisas, procure caminhos mentais para fugir de algum tipo de desconforto, fugir principalmente de algum tipo de enfrentamento. Parece que vocês aqui estão querendo viver a situação da forma mais confortável possível. O cuidado que você deve ter aqui é para você não acabar, como a gente diz muito aqui no Ceará, né, se fazendo de doido, né? Existe aqui uma tendência e você precisa ter cuidado com isso, porque às vezes você está tão preocupado em não enfrentar algumas questões que você acaba sendo pego de surpresa. Então, cuidado, assim. Se eu fosse você, eu procuraria me favorecer, me beneficiar dessa tal clareza de consciência para buscar uma atitude realmente mais concisa, mais consistente, mais sólida. O conselho aqui, para esse momento como um todo, é de que você se apoie naquelas pessoas com as quais você tem uma relação de carinho. Então, assim, pode ser que seja a sua família, pode ser que seja um namorado, uma namorada, enfim. Existem coisas aí com as quais você tem uma relação de afeto,
de bem-querer e tudo mais. Existe uma ligação emocional aqui e isso de alguma forma pode servir como um apoio para que você aprenda a acreditar em si e comece a tomar uma atitude mais consciente. Aqui, uma coisa que pode te prejudicar bastante é justamente o contrário. É a negligência, é a inconsciência, é a inconsistência. Então, se você tiver isso em mente, você pode se beneficiar. Embora o jogo já sugira que vai ser uma dificuldade assumir essa postura mais pra frente, sabe? Uma postura mais, entre aspas, feroz. Vamos ver aqui o que é que o jogo traz sobre o campo financeiro e profissional, tá? Para alguns isso aqui vai falar de dinheiro, efetivamente, para outros isso aqui vai falar de profissão, de emprego, etc. Bom, a energia principal que vem aqui é a energia da Imperatriz, uma energia muito benéfica, porque é uma energia de fertilidade, ou seja, é como se você tivesse um terreno aqui que, se você jogar semente, vai dar alguma coisa. Geralmente são coisas boas. É um momento propício para comunicação também, para interagir com outras pessoas, para de alguma forma buscar essa comunicação mais harmônica, inclusive. Se você souber aproveitar essa energia, você vai ter bons frutos. 2 rainhas, o imperador, o 7 de paus e o diabo. O negócio aqui é quente. Parece que você está começando, né, talvez, a entender que existe uma capacidade dentro de você de magnetismo. Quem fala isso aqui é a rainha de paus, certo? É uma mulher muito sensual, inclusive. Isso aqui nem sempre significa uma sensualidade, né, um magnetismo que você vai utilizar para ficar com alguém, por exemplo, né, numa balada e tudo mais. Mas aqui você tem uma capacidade de magnetismo que pode te favorecer bastante no campo profissional e no aspecto financeiro da sua vida. O que é que isso aqui significa? Se você for para uma entrevista de emprego, você tem um carisma ao seu favor. Se você é uma vendedora, um vendedor, você também tem uma capacidade de trazer a atenção para você, porque você está falando, sabe? Então você pode se beneficiar disso. E é uma coisa meio que a pessoa, às vezes, pode ser que ela nem entenda exatamente qual é a sua, o que é que você está querendo dizer, mas existe alguma coisa em você que a pessoa acaba se sentindo atraída, sabe? Ela fica interessada, tem alguma coisa ali que é interessante em você. Aproveita, né? Aproveita isso. Existe aqui uma dificuldade, um desafio, um obstáculo em você confiar na sua própria comunicação. O que é que isso significa? É que, beleza, eu tenho essa capacidade toda, mas algumas vezes eu acabo passando um pouquinho do ponto e acabo pagando pela língua. A dificuldade aqui é equilibrar essa capacidade sedutiva, magnética, com a minha comunicação. Como é que eu faço para a minha comunicação não acabar me sabotando, né? Do modo geral, existe aqui, o que eu vejo aqui, o que eu sinto na verdade, é que o aprendizado desse processo todo tem a ver com você investir e você preservar a sua estabilidade. Isso aqui pode significar, inclusive, estabilidade emocional, certo? Porque para você ser um bom administrador como um imperador, você precisa, às vezes, ter até um pouco de sangue de barata, né? No sentido de que, se você for uma pessoa muito emocionada, você acaba, talvez, gastando o que não deveria, por exemplo. Então, essa tal estabilidade está diretamente ligada com a sua capacidade de comunicação, ou seja, às vezes, para você tentar convencer alguém no argumento, pode ser que você se confunda um pouco e acabe fazendo alguma coisa que não deveria. E aí, o interessante aqui é você procurar, de alguma forma, confiar um tanto mais nessa capacidade magnética que você tem e utilizar isso a seu favor. Isso aqui é assim, às vezes as pessoas vão chegar para você com papo de malandro, né? Sabe quando você quer comprar alguma coisa e aí você, vamos supor, vai vender um negócio por R$2.000 e aí você já bota um preço lá em cima porque alguém vai pedir um desconto e no final das contas você acaba conseguindo o preço que você queria no início. Parece que nesses momentos você tende a flexibilizar talvez mais do que deveria e acaba arriscando a sua estrutura, né? Essa tal estabilidade. E aqui é assim, olha, confia,
Não tanto no seu discurso, o discurso não é a grande questão aqui, mas assim, confia na sua capacidade de magnetismo. Aquela história de você falar assim, não, tudo bem, se você não pode, você não tem essa grana aqui para pagar isso aqui, tudo bem, numa próxima oportunidade e tal, tem outras pessoas que estão querendo, vai dar certo para mim de qualquer jeito. Aí a pessoa fica, então, sei lá, vou coçar os bolsos aqui para conseguir isso, tá entendendo? Então assim, confia mais em você. E o jogo sugere aqui que você de fato consegue se apropriar das suas ferramentas, das suas capacidades, das suas habilidades para o campo financeiro. Isso aqui não está dizendo que você vai ficar rica. Isso aqui fala que você vai se apropriar das suas habilidades. Ou seja, não é que eu vou ficar rica, mas é que eu vou entender que eu tenho condições para me beneficiar, para favorecer, para expandir de repente dentro do campo profissional e financeiro. E o conselho aqui, quem vem é a carta do diabo. Qual é o conselho do diabo? É assim, assuma para você mesmo os seus desejos, a sua capacidade de sedução, que aí você consegue manipular. E aqui, como é um conselho, eu vejo de uma forma positiva, assim, você consegue administrar de tal forma que você acaba chegando no seu objetivo. Então assim, se você ficar querendo, por exemplo, pagar de bom moço, boa moça, isso aqui não vai te beneficiar e é capaz de alguém acabar montando em cima de você e, sei lá, tirando proveito da sua bondade. Você não precisa pagar de bonzinho para ninguém, beleza? Vamos agora para o campo afetivo. O campo afetivo fala sobre família e sobre relacionamentos, tá? A sacerdotisa ou a papisa. Então, aqui fala que, de alguma forma, a sua intuição, a sua sabedoria interna, aquilo que não são coisas que você aprendeu em sala de aula, sabe? Você aprendeu através da sua sensibilidade. Existe uma sabedoria aqui, existe um conteúdo aqui que ele está te mostrando um caminho, ele está te mostrando, inclusive, se alguma coisa pode dar errado ou não. Isso você não vai falar para ninguém, isso é uma coisa que você só sente. É sobre isso, é sobre a sua intuição, é sobre a sua sensibilidade. Você vê que o momento atual, né, ele tem como te oferecer felicidade, harmonia. Você sente que existem coisas boas chegando para você. Parece que você está aberta a isso. De alguma forma você está manifestando aí ao universo. Aqui é um esquema tipo, Deus, tua filha está pronta, pode mandar aí dinheiro ou amor, sei lá. Beleza. Apesar de você de alguma forma se sentir otimista, existe aqui também uma possibilidade de você passar por algum tipo de dor emocional. Isso aqui pode ser uma briga, isso aqui pode ser uma decepção amorosa, isso aqui pode ser até mesmo uma confusão emocional. Para cada um isso aqui vai ser de um jeito diferente. Tem horas que, beleza, assim, eu tô sentindo que as coisas podem melhorar, que as coisas podem ser boas, eu quero que isso tudo aconteça, só que tem horas que de repente a sua mente entra na frente, sei lá, uma paranoia, alguma coisa desse tipo, e aí quando o coração e a mente começam a discutir, aí você fica confusa. E parece que a dificuldade aqui é justamente criar uma situação equilibrada entre o que é que eu penso e o que é que eu sinto. Bom, de um modo geral, considerando o que apareceu até agora, entre a mente e o coração, confia no que você sente, tá? Porque às vezes a mente, ela acaba nos sabotando, né? Trazendo um tanto de paranoia que pode ser, que provavelmente é desnecessário. Um aprendizado aqui, mais uma vez, uma questão de estabilidade. De estabilidade e eu diria até assim, administração mental. Ou seja, não se desespere, sabe? Você sabe que existem os ciclos da vida que, sei lá, todo casal, toda família vai passar por problemas e você precisa de alguma forma proporcionar algum tipo de estabilidade. E essa estabilidade vem através da sua estrutura pessoal, entende? Então isso aqui é tipo, cuidado para você não viajar na maionese, se desestabilizar e acabar querendo controlar demais as coisas, porque não vai dar muito certo. Agora, a sua inteligência, ela tá ao seu favor quando você está minimamente equilibrado, e essa tal inteligência ela vai de alguma forma proporcionar tipo caminhos, né, formas de você administrar isso melhor. E aí assim, você vai ver que para que as coisas se harmonizem, o controle excessivo não é um aliado. Às vezes você bater de frente não vai te ajudar muito.
Então é sobre você olhar para as coisas de um novo ponto de vista, olhar para as coisas de cabeça para baixo. Sabe, enxergar um novo ponto de vista, enxergar aquilo que você não estava enxergando antes. Então, de repente, se você acha que você precisa ir para o embate com alguém, talvez exista uma outra forma de você chegar num lugar equilibrado que não seja através desse tal enfrentamento. E o conselho aqui é assim, podem existir insatisfações no sentido de as coisas não acontecerem exatamente como você gostaria, mas isso não significa uma derrota. Às vezes, isso é só uma questão de ponto de vista. Ou seja, se tem alguma situação que para você tá chato, tá sem graça, ou até mesmo triste, né? Talvez você esteja se sentindo triste com relação a alguma coisa, tente ter um olhar um tanto mais amplo. Porque às vezes quando a gente começa a se sentir triste, insatisfeito com alguma coisa, a gente acaba focando demais naquilo e a situação que era ok ou um pouco ruim acaba ficando muito pior. Nem todas as taças derramaram. Se você souber olhar de uma forma um tanto mais ampla, valorizar aquilo que você tem, aquilo que dá para melhorar, sabe? Não se sentir derrotada por uma coisa ou outra que não foi do jeito que você gostaria, aí isso vai te proporcionar um novo olhar, um novo ponto de vista, um novo ângulo e vai te mostrar caminhos para que você encontre um jeito de lidar mais inteligente e mais equilibrado. De um modo ou de outro, a sua sensibilidade será uma grande aliada dentro desses processos, beleza? Essa foi a leitura para o signo Escorpião. Deixa um like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram. Lá eu coloco caixinhas de perguntas. Tem um grupo no Telegram onde tem as leituras semanais também. Vou deixar os links todos aqui na descrição, beleza? Obrigado e até a próxima.